Amém. Quem aqui quer louvar a Deus nessa noite? Amém. Levanta a mão, amém? Porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Eu quero chamar aqui todos os jovens, este exército de jovens animados. Aí, ó, vocês viram que eles estão animados, né? Tá esse frio e a maioria tá sem blusa. Espero que seja animação de fato. Som.
Glória a Deus. Aos teus pés.
parece ser bom, no final é o pior. Então, que a palavra do Senhor realmente fique enraizada no coração de vocês, para que vocês não venham se desviar do Senhor. Eu fico muito triste quando eu vejo um jovem optando por outros caminhos, mas a gente não pode obrigar, né? Nossa vontade é lá laçar e trazer para a igreja e falar, não, você vai ficar. Mas quem opera, quem trabalha é o Senhor, quem dirige é o Senhor, nós fazemos a nossa parte. Então não se calem, não fechem a boca de vocês, não se privem de falar do Senhor, mesmo que você somente fale, vai lá na igreja. Às vezes é uma coisa tão simples, mas que ali já é um fruto, né? Você já lançou e nós pudemos viver isso. Hoje temos muitos jovens que, por um simples convite, estão conosco. E às vezes você fala, não vou chamar. Vou chamar. Não, vai achar o quê de mim, né? Vai ficar me julgando, vai fazer bullying. Mas, na verdade, você está sendo instrumento do Senhor. Amém. E é assim que as coisas acontecem. Aleluia. Você não precisa dominar, é importante. Mas você não precisa dominar a palavra de ponta a ponta. Você só tem que se deixar ser usado. Glória a Deus. E é assim que o Senhor completa a obra dele. E o crescimento ele traz, mas nós nos colocamos. Então que o Senhor realmente continue agindo neste lugar. Fiquei muito feliz de ver o número de jovens. Amém. Porque realmente é muito difícil. Mas que o Senhor fortaleça, que dobre esse número em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a cada ano venha muitos mais aqui na Metodista, em todas as igrejas, porque nosso anseio é ver os jovens na presença do Senhor, longe das artimanhas do inimigo, da influência do mundo. Ao contrário, que nós influenciemos. Esse ano nosso tema foi luz, sermos luz. Porque é tão difícil você ser luz no mundo, mas você está se deixando ser luz? Você tem se colocado? Ou você tem sido somente sombra, né? Está ali só na sombra de alguém ali, só se protegendo, mas você tem se colocado? Então que os irmãos reflitam, que os irmãos deixem o Senhor agir, porque não há nada melhor do que a presença do Senhor. O mundo pode te oferecer qualquer coisa. Glória a Deus. Mas não há nada melhor. Às vezes a gente está cabisbaixo, vou para a igreja, mas quando a gente chega, a atmosfera já é outra. Glória a A Deus. presença do Senhor nos invade, e não há nada melhor. E você fala 1000 vezes na presença do Senhor. Muito melhor estar na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Aleluia. Amém? Que Deus Glória abençoe a a vida Deus. de vocês. Muito obrigada. mais uma Amém. vez. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. É um, dois. Para o primeiro versículo, Espada no ar. O versículo, desculpa. Provérbios 4:23. Eita, será que eles vão achar, meu Deus? Ó, tá. Meu Deus do céu, rapidinho, hein? Olha. Já pode ir lá, Gu, já pode ir lá. Já vai junto lá, pode ir lá. Pode ir lá. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Isso aí. Primeira Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Ô, ô, Deus deve falar tempo na festa. ninguém o despreze pelo fato de vocês ser jovens, mas sejam exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Isso, Pessoal afiado em Bíblia, hein? Espada no ar. João 14:6. Aí. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém veio ao Pai senão a não ser por mim. Aí, ó. Espada no ar. Colossenses 2:7. Espada no ar. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé como fostes instruídos para que transbordem em ações de graças a Deus. Nossa ideia, isso mesmo. Saber pra quem tá no céu. Fingir que está orando só porque o líder pediu. Nossa, super do bem. Acontece muito na mídia também. Essa não tá valendo ainda, tá? Vou avisar. Poder perdoar, mesmo quando o outro não pediu perdão. Olha, vocês estão bem. Ainda bem que Quem essa não também levantou a mão não acha que é nada? Ainda bem que essa também não tava valendo. Boa aqui, brincadeira. Ó. Essa vai valer, tá bom? Falar mal da igreja quando se sente corrigido. Fica com a mão levantada. Essa daqui é boa, hein? Só pra ver o crush. Essa não tava valendo. Aquele irmão que não lembra da pregação do domingo, mas ele não esquece quando vai ser o jogo do Corinthians. Que bom, né? Ah, Deus, essa é difícil, hein? Para os que brincaram de espada no ar, já pode se manter com a Bíblia aí, que agora vai usar. Os que não têm, não se preocupem, nós costumamos usar esse telão. Antes de... Se é uma palavra viva, tenha certeza, irmão, ela vai te dar vida. Se ela é eficaz, tenha certeza, ela vai funcionar para você. Você crê nisso? Levanta a mão, você crê nisso nessa noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos agora, meus irmãos, o que está escrito em Atos 17:30. Pode deixar na tela para a gente trabalhar nesse momento? Meus irmãos, aqui em Atos, tem a autoria conhecida de Lucas, mas ele está descrevendo aqui as obras de Paulo. Em Atos está descrita também a conversão de Paulo, aqui já é, após esse momento, Paulo já está pregando o Evangelho, inclusive para fora dos judeus. Ele está expandindo, agora os gentios passam a ouvir a palavra, os estrangeiros passam a ouvir a palavra. O que vem antes desse texto, meus irmãos? É um momento em que Paulo ele está na Grécia, e ele se depara com atenienses ali no local de culto deles. Os irmãos provavelmente sabem, né? Os jovens aí devem saber de alguma fonte aí que a Grécia costumava, aliás, a Grécia era politeísta, então era um povo que professava fé, atribuía a vários deuses, né? Então tem Ares, deus da guerra, o Deus das plantas, Deus do vinho, Deus dos raios, Deus de tudo quanto é coisa. Nesse contexto, um pouco anteriormente, Paulo estava andando então em meio aos atenienses e estava vendo ali os objetos de culto deles, mas aí o texto foca para uma coisa. O texto vai dizer assim: os atenienses e seus ídolos, dentre os quais estava um que se chamava Deus desconhecido.
E o texto foca nisso. E então Paulo, vendo isso, ele para o que ele estava fazendo, aquela caminhada, ele olha, Deus desconhecido. Então ele começa a pregar. E ele começava a pregar explicando àquele povo, meus irmãos, que esse Deus que era desconhecido aos atenienses era o Deus criador dos céus e da terra. Estava ali junto aos demais deuses, aos demais ídolos. Dentre eles estava Deus desconhecido. Quando Paulo estava ali no seu id, na sua obra, ele se deparou com isso, então ele imediatamente começou a pregar. Esse Deus que vocês veem e intitulam como Deus desconhecido, ele é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus a que tudo domina, e sobre tudo tem domínio, que tudo criou, que tudo formou, e começa a pregar. Eu quero extrair esse texto e trazer para um contexto atual e um contexto passado, ao mesmo tempo serve para toda a nossa vida. Este povo ateniense vivia na ignorância. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, como antes todos estávamos em tempo de ignorância. Você já parou para pensar nisso? Todos estávamos aquém da doutrina de Deus. Houve um momento em que nós não tínhamos a menor ideia acerca de Deus e das suas obras. Então nós vivíamos aquém da sua doutrina. Nós, eu digo nós como humanidade, de todos os tempos. E eu gostaria de voltar no princípio. Eu acredito que todos que estão aqui sejam, se não batizados, se não evangélicos ou protestantes, católicos. Se nenhum dos dois, pelo menos cristãos ou creem em Deus. Então eu gostaria de voltar no princípio. A gente entende que Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem. Meus irmãos, no princípio, nós, seres humanos, nós somos estabelecidos, tente pensar assim, como sementes. Como sementes. Nada que vem de Deus é feito sem propósito. E Ele nos fez, como eu citei aqui no começo do culto, com um propósito, para um objetivo, para um alvo. Portanto, nas mãos de Deus, somos sementes. Então, no princípio, nós fomos estabelecidos como sementes e Deus esperava que nós germinássemos seus frutos, seus bons frutos, os frutos do Espírito. No entanto, nós sabemos com a história bíblica que não deu tão certo. Não por conta de Deus, por conta de nós. Por conta da fragilidade do ser humano, da vulnerabilidade do pecado. Como sementes que tinham como destino frutificar e germinar o que vem de Deus, aconteceu o oposto. Nós fomos levados dispersados mesmo pela corrupção do pecado. Então nós nos tornamos desta forma sementes lançadas pelo vento, que muitas vezes não têm aonde cair. Elas se dispersaram e não levaram consigo essa ideia de fruto que deveriam ter, fruto de Deus. Desta forma, quando fomos dispersos, passamos a viver em ignorância. Fomos separados de Deus e lançados para a ignorância por conta da corrupção do pecado. Eu gostaria de citar brevemente 2 textos, não precisa colocar, mas textos que mostram isso. Que antes vivíamos no pecado, que antes vivíamos na ignorância. Diz assim em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Efésios 2:3, anteriormente, todos nós também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha o que está escrito aqui que Paulo diz nesses 2 textos. Então vamos entender a verdade da Bíblia. O que a Bíblia diz? Ela diz que vivíamos em ignorância. Você é da igreja desde sempre ou você teve uma vida antes da igreja? Você é cristão de berço ou você se tornou cristão no meio do caminho? Independente da resposta,
Está escrito aqui na palavra: como os outros da terra, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Entenda, nós nascemos na ignorância, meus irmãos. Sempre houve, nos tempos bíblicos, momentos de ignorância. A ignorância, o que é a ignorância? Agora eu vou trazer isso para os irmãos. O que a Bíblia mostra como sendo a ignorância? Ela é o não conhecer da verdade. Quando alguém não conhece a verdade revelada, ele está na ignorância. Então, quando fomos separados de Deus, a Bíblia descreve que os homens começaram a viver por seus próprios métodos. Diz em Gênesis que eles... Gênesis, depois o Novo Testamento reforça que nos tempos de Noé, os homens, eles se casavam e davam-se em casamento. Eles comiam e bebiam despreocupados, como se não houvesse amanhã. Vai vendo isso. Jovem, presta atenção nisso. Como você tem vivido? Jovem, você conhecedor ou não, já ouviu falar ou não de Jesus? Você tem vivido como? Então, nestes tempos, meus irmãos, nós vemos a ignorância. A ignorância é o não conhecer da verdade que vem de Deus. No entanto, nós lemos aqui no que está escrito. Presta atenção, Deus não levou em conta o tempo de ignorância. Ele faz uma afirmação. Ele afirma que Deus não levou em conta todo esse tempo de ignorância das nossas vidas. Mas agora, Ele quer arrependimento. Agora que você passou a saber, que você passou a conhecer, se isso chegou até você, agora Ele deseja arrependimento. No tempo de ignorância, Ele não levou em conta a sua ignorância. Mas a partir do momento que você conhece, agora Deus quer arrependimento. Mas não é exclusivamente sobre um sentimento de culpa, de que a palavra vai ser juíza sobre você. Não é nesse sentido. Mas pensa comigo, que palavra majestosa e gloriosa é essa, que tem o poder de, ao entrar na sua vida, te conduzir ao arrependimento de suas práticas. Eu gostaria que colocassem aqui na tela 2 Crônicas, primeiramente capítulo 34, versículo 8. Vamos voltar um pouco e ver um pouquinho a história de um rei de Judá. 2 Crônicas 34, a partir do versículo 8, olha o que vai dizer. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azarias, Mazerias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Agora você vai pular, por gentileza, para o versículo 14. Enquanto se tirava o dinheiro, vocês perceberam que no 8, o rei Josias enviou os seus servos ali, os seus conselheiros, para que eles restaurassem o templo do Senhor que estava destruído, abandonado, deixado. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés, o próximo. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei Josias e lhe deu relatório, dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Próximo, contaram dinheiro e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra. O próximo. E o escrivão acrescentou: e o sacerdote Ilquias me entregou também o livro. Ele deixou por último para falar do livro. Olha que interessante. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Mas olha o que acontece. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, ele rasgou as suas roupas. O próximo. Então deu ordens a Ilquias, a Alcão, filho de Safã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Até aí tá bom.
Vamos continuar o raciocínio que nós tínhamos no começo, meus irmãos, sobre a ignorância. Os atenienses estavam se dobrando aos seus ídolos. Dentre os seus ídolos estavam o nosso Deus, o Deus verdadeiro, mas que eles diziam, Deus desconhecido, eu não conheço. Eles estavam na ignorância. Nós pegamos agora aqui 2 Crônicas descrevendo o rei Josias no tempo de Judá. E eles estão vivendo acreditando que estão de acordo com Deus, de acordo com a palavra. Mas aí eles, reconstruindo, reordenando o templo, eles encontram a palavra de Deus. Quando Josias ouve essa palavra, ele rasga as suas vestes. Que palavra poderosa é essa que faz com que nós, sabe, essa chavinha vire em nossas mentes. Esse arrependimento. Com tudo isso, meus irmãos, o que eu quero dizer? Tanto no fragmento que eu trouxe do Novo Testamento, quanto nesse momento, o que tem em comum nesses dois momentos? A iniciativa de Deus. Presta atenção, você pode já ter vivido em ignorância, mas Deus, Ele não permitiu que vivêssemos em trevas, em ignorância, nesse estado de não entendimento. Por sua própria iniciativa, Deus escolheu lançar a tua palavra para nos alcançar. Ele trouxe a palavra, meus irmãos, que ela é reveladora e ela tem o objetivo de, sim, nos leva ao arrependimento. Mas para que esse arrependimento, jovem? Transformação. Você se arrepende, você transforma a sua vida. Nós não estamos falando de um simples livro que ele transpassa gerações. Ele é desde o início, ele é desde o princípio, não é um simples livro, não são só folhas lançadas, mas é um livro que tem poder de transformar a sua consciência. É um livro que, quando apresentado ao rei, o rei rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes porque aquilo incendiou ele. Não precisou que ninguém, meu irmão, chegasse apontando. Não foi necessário que ninguém chegasse descrevendo, analisando, elaborando uma fala teológica, uma fala difícil. Bastou que a lei de Deus fosse lida naquele lugar e o rei rasgou as suas vestes. Porque aquela palavra invadiu o seu interior. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela tem alvo, e ela tem destino. E ela tem destino, e se ela te alcançou, você é destino. Se a palavra de Deus chegou até os seus ouvidos, se a palavra de Deus em algum momento, você se deparou com ela durante a sua vida, ela te alcançou por iniciativa de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Jovem, entenda, você não está vivendo na igreja simplesmente porque o seu pai quer que você esteja aqui. IBF Teens, Igreja Metodista, porque os seus pastores, porque os seus líderes te incentivam, mas você está aqui porque foi iniciativa de Deus, entenda. Ele deixou você conhecer a palavra dele. Você olha em volta e você vê nessa terra desgraça, desordem, caos. O fragmento de Deus que tem na terra, a única parte divina que tem na terra, é a palavra revelada. E olha só que legal, você tem ela na sua casa, você tem ela no seu colo, você tem ela no seu celular, você tem um fragmento da salvação nos seus braços. Louvado seja o nome do Senhor. Vivíamos em ignorância, vivíamos aquém a doutrina de Deus, não entendíamos aquilo que nos diziam, mas o Senhor nos permitiu entender a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós não vivemos mais em trevas. Louvado seja o Senhor, nós não vivemos mais em trevas, porque a luz resplandeceu. A luz resplandeceu e ela atingiu o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilhosa verdade, né? Que coisa mais linda.
É uma verdade que nos traz libertação, meus irmãos, dessa corrupção que nos dispersou. Se você foi disperso no início dos tempos pela corrupção, a verdade vem para te resgatar e para te trazer de volta para o solo fértil. Quer saber? Você não estava frutificando em lugar nenhum fora da palavra de Deus. Então a verdade vai lá, te encontra e ela te traz de volta e fala: é aqui que você vai crescer. Não é lá, é aqui. Quão valoroso e real, meus irmãos, são os ensinamentos que trazem Paulo quando ele fala nesse texto, e também queria que colocasse na tela agora para a gente meditar nessa mesma linha de entendimento, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Paulo escreve a Timóteo em conselhos e instruções quanto a você. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Próximo. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Até aí. Paulo, ele aconselha Timóteo. Ele descreve algumas condutas erradas que têm sido praticadas na época, de engano, enganadores que têm se aproveitado da fé, ou pessoas que têm, saído do caminho. Mas aí ele dá uma pausa e fala: quanto a você, Timóteo, quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você acredita. Permanecer, jovem. Enraizar é permanecer fixado em um lugar. A partir do momento que você está enraizado na palavra, você permanece naquilo que você ouviu, naquilo que você aprendeu, sem que você desvie o seu caminho, você permanece. Então Paulo ele faz um apelo: quanto a você, Timóteo, permaneça, não seja como eles. Você já não é mais filho da ira, porque você encontrou a verdade, então permaneça na verdade. Depois ele diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, quantos de nós, eu não sei se a maioria, mas de repente eu imagino que sim, ou se não for a maioria, quase, quantos de nós não conhecem, de ouvir pelo menos, de ouvir esta escritura desde pequeno? Quantos dos que estão aqui, desde pequeno, não ouvem alguma coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, ou de repente o pai era pastor, é o meu caso, é pastor, né, no caso, o Nicolas. Quando não é pastor, o pai frequentava ou frequenta a igreja, e o filho ia desde criança. Você, quantas vezes, quantos de nós, aliás, não foi assim? Você que, nesse momento da sua vida, jovem, eu não sei, os jovens aqui, a média, temos jovens desde os 11, 12 até 20, 30 anos aqui. Para pensar um pouquinho. Você não chegou nem aos seus 40, nem aos seus 30 anos de repente, mas você já conhece a palavra de Deus, muitas vezes desde criancinha, desde pequeno. Louvado seja Deus, jovem. Ei, louvado seja Deus, porque cedo a palavra de Deus te encontrou. Você não precisou ser dispersado, ser levado aos rios desta vida, deste mundo, para que ela te encontrasse. Mas não, desde cedo ela te encontrou, ela está à sua disposição desde já. Uma riqueza. Você às vezes pensa assim: nossa, eu quero crescer logo, eu quero trabalhar logo, eu quero conquistar minhas coisas, os meus bens, eu quero enriquecer. Você já é rico. Você tem a maior riqueza dessa terra. Permaneça nela e todos os seus caminhos serão frutíferos nessa vida. Permaneça nessa palavra viva e eficaz. Você já é rico permanecendo nela. Não há ouro e prata que pague as suas raízes na Bíblia.
Não há carro, não há passeio, não há viagem que superem o gosto de saber e conhecer a palavra do Senhor Deus. Que é aquilo que é exceção às vaidades de que Salomão falou. É a única coisa que importa nessa vida. Porque é ela que você vai carregar para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é o seu bálsamo para a eternidade. Você não pode atravessar a eternidade em cima de um celular. Você não pode atravessar para a eternidade em cima de um ídolo, de um artista. Mas a palavra te leva para a eternidade. E não é o mero fato de viver eternamente, mas é o fato de conhecer o teu Criador bondoso e misericordioso que te espera no céu. Que naquele dia, que naquele dia, abrirá as portas e dirá: entra, pois eu te conheço, jovem. Tão cedo me revelei a ti, mas tão cedo me ouviste. Tão cedo me expus a ti, e você escolheu ouvir desde já. Desde então, você escolheu ouvir a palavra de Deus. E Deus te honra nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu penso, quando eu digo isso, que eu penso em Agostinho. Agostinho, ele escreveu as Confissões, não sei se são todos os irmãos que conhecem, mas Agostinho, em um trecho de suas Confissões, ele diz assim, acerca da verdade de Deus, acerca de sua conversão, acerca da Bíblia, da palavra, ele diz assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Ele viveu de tudo. Nem todos os irmãos conhecem a história de Agostinho, mas ele viveu um passado de pecado, um passado lançado à vida, aos prazeres, à promiscuidade. Ele tinha um sentimento hedonista, no sentido assim, ele queria um prazer imediato. Mas ele, ao se converter e ler, e a verdade entrou no coração dele, então ele escreve: tarde te amei, ó beleza, tão antiga, mas tão nova. Ora, há quanto tempo já não estão escritas estas folhas? Mas aqui jaz a verdade revelada do Senhor. Aliás, aqui está a verdade revelada do Senhor, que ela é duradoura, ela é eterna, é para sempre. Então ele diz: tarde te amei, verdade antiga e nova também, porque ela serviu para as coisas de outrora e serve para as coisas de agora. Amém? E mais adiante nós também nos identificamos, porque mais para frente nesse mesmo texto, Agostinho ele diz assim: brilhaste, ó verdade, e teu esplendor afugentou a minha cegueira. Ele vivia na cegueira, ele vivia no escuro, ele vivia em trevas, mas a luz da palavra brilhou e a verdade te alcançou, e as escamas dos teus olhos, meu irmão, presta atenção, caíram. Jovem, você não vive mais na ignorância. Você não é mais como o povo de Atenas, adorando um Deus que não conhece. Você conhece o seu Deus. Você conhece o seu Deus. Mas Ele deseja que você mergulhe mais a fundo. Ele quer que você o conheça no íntimo. Ele quer que você o conheça de ouvir falar, no sentido assim, de Ele falar e você escutar com seus ouvidos a voz de Deus. Ele quer se aproximar, mas para isso, suas raízes têm que se aprofundar. Cresça na fé, busque por meio da palavra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, terminamos o texto em Timóteo, ele dizendo assim, olha, desde a infância você conhece as Sagradas Letras, e depois ele diz que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde cedo você conhece palavras que podem te tornar sábio para a salvação por meio da fé em Jesus. Não é uma sabedoria qualquer. Esta palavra não vai, jovem,
Essa palavra não vai muitas vezes te dar um método de enriquecer. Essa palavra ela não vai te ensinar a zerar Dark Souls. Essa palavra não vai te ensinar a ser o melhor no Brawl Stars. Não vai te ensinar a engajar no TikTok. Ela nem faz questão de fazer isso. Está longe do que ela pretende para a sua vida. O que ela pretende para a sua vida é muito maior, infinitamente maior do que isso. Muitas vezes o que você se apega não chega a ser nenhum aperitivo perto daquilo que a palavra tem reservado para a sua vida. Muitas vezes nós nos dispersamos, nós nos mergulhamos em vícios, cuidado, nós mergulhamos em videogame, nós mergulhamos em séries em excesso, nós mergulhamos em animes, nós mergulhamos em novelas, em doramas, em seja lá o que for, crendo que aquilo era benéfico para nós nesse tempo. Você não faz ideia do que você está perdendo. Você está perdendo a verdade tão nova e tão velha que o Senhor revelou. Você está perdendo a verdade do Senhor que vai entrar na sua vida e todos os seus caminhos serão iluminados. Não perca isso enquanto é tempo. Aproveite e louve a Deus na sua juventude e honre ao Senhor e mergulhe na palavra que está à sua disposição e ela te causará prazer infinitamente maior do que as suas distrações. Eu não quero saber qual famoso você admira. Eu não quero saber qual é o seu passatempo. Mas eu te digo uma coisa, independente do que seja que você gosta, você pode me listar o que for. Eu te direi, Jesus é melhor. A palavra diz isso. Não se acanhe, pois esta mesma palavra diz assim: não te envergonhes da palavra de Deus. Quando os seus amigos estiverem na moda, no que está contemporâneo, no que está recente, na febre, dizendo, você viu isso? Não se envergonhe de dizer não. Mas diga para ele, eu não vi sobre isso, mas ontem eu estava no culto ouvindo sobre um Deus vivo, que você precisa ouvir sobre ele também. E na hora ela não vai entender nada, porque ela está naquele tempo de ignorância. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o momento que você, jovem, entra em jogo como semente em desenvolvimento, porque você dará frutos. E é por meio dos seus frutos que essa pessoa que está na ignorância conhecerá também a palavra e encontrará a verdade para ela também. Deus fez um plano perfeito, a Bíblia é a revelação de um plano perfeito, e você é instrumento do Senhor para frutificar, para que aqueles que estão na ira de Deus comam do fruto e sintam o amor de Cristo e entendam, eis aí o que eu estava perdendo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é para torná-lo sábio para a salvação. A sabedoria que a Escritura te fornece, ela te torna sábio para a salvação. Entenda, essa sabedoria ela te levará ao caminho para a salvação. Abre o caminho para a salvação, que se dá por meio do quê? Cristo Jesus, Paulo conclui. Eu gostaria que abrisse agora em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 2, perdão. Romanos 10, a partir do versículo 2. Paulo terminou falando isso, é para torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Jesus. E meus irmãos, aqui está a coisa. Aqui está o momento desta palavra. Todo o propósito da palavra se consuma aqui. É em Jesus que a palavra de Deus se concretiza. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O próximo. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E o 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha o que ele diz no versículo 4, pode deixar nele, por gentileza. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O plano de Deus é perfeito no sentido de que toda a palavra que ele preparou tinha um intuito, seria consumada, concretizada em Cristo Jesus. O Filho de Deus, mandado ao mundo para morrer em meu e no teu lugar. E por conta disso, pela redenção
Pelo sangue redimido na cruz, nós somos redimidos. E a palavra de Deus, por inteiro, tem como objetivo nos apontar para Cristo. É Cristo que liberta, é Cristo que salva. Ele veio, diz, né, em João está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Eis aí o Cristo, Ele é a palavra. Eles clamavam e diziam: você ignora a lei de Moisés, mas não, ele dizia: eu sou a lei de Moisés, antes de Abraão eu sou. E aí se concretiza a palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas e todas elas se concretizaram nesse momento em que Jesus, Filho de Deus, vem para resgatar a você e a mim. Antes filhos da ira de Deus, hoje não mais, hoje libertos pela verdade que Cristo nos levou. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. A palavra se concretiza em Jesus Cristo. Meu irmão, se você ainda não conheceu a Jesus, lembra de Agostinho quando ele diz: tarde te amei, verdade tão antiga e tão nova. Pois faça diferente dele, você está tendo essa oportunidade. Ame agora esta verdade e ela não vai te desamparar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar dizendo como que isso funciona na prática, porque no falar sempre é fácil, né, gente? Você fala: mas você não tem jogo? Eu jogo, eu assisto. Não adianta a gente lançar palavras aqui e não viver elas. Isso não é estar enraizado, isso não é permanecer. Viver de palavras? Não, temos que viver de ações. A palavra tem que se concretizar na nossa vida. Como todos os jovens aqui, eu também tenho minhas limitações, nós temos. Até porque somos sementes, eu considero assim, somos sementes que são lançadas. Aparentemente a gente olha em volta, quer saber, você jovem, sabe onde você vive? Você vive numa terra seca. Uma semente, ela não pode se desenvolver em qualquer lugar. Ela precisa de elementos favoráveis ao seu crescimento. Ela precisa de hidratação, ela precisa de nutrientes, ela precisa de luz, ela precisa destas coisas. E que luz que a gente encontra aí fora? Todo dia é um caos, todo dia é um problema, todo dia é doença nova, todo dia é problema psicológico, todo dia é problema emocional. Quantos de vocês, meus queridos, não lidam com tristeza? Quantos de vocês às vezes não passam por um momento de luta, de problemas existenciais, que Satanás, que o inimigo tenta implantar para te destruir, para fazer você perder o seu propósito? E para isso eu queria trazer um exemplo em homenagem à nossa árvore aqui. Não podemos ser como qualquer semente que simplesmente no solo que está seco não sobrevive. Tem uma árvore que eu gostaria de dar um exemplo para os irmãos. É uma árvore que se chama baobá. Eu não sei se os irmãos conhecem. Mas essa árvore ela é intrigante. Porque ela é assim, ela é como essa daqui, deste tamanho. Ela é grande, ela é robusta, ela tem raízes firmes e profundas, e ela tem frutos e folhagem. Mas se você pesquisar uma árvore dessa e ver onde ela está, sabe onde ela fica? No deserto. Como é possível florescer algo desta forma, deste porte, num deserto? Como pode uma árvore como você, como o baobá, frutificar em terra tão árida? De onde ela extrai os seus minerais? De onde ela extrai os seus nutrientes, meus irmãos? Ela tem um diferencial. O baobá, ele tem algo diferente. Apesar de viver em uma terra secada por espinhos, uma terra seca, ela cresce. Sabe por quê? Por conta da sua estrutura. O seu interior é diferente. O interior de um baobá tem milhões e milhões de raízes internas e vasos que armazenam litros e litros de água. E ela não morre.
a escassez, a estiagem do deserto não mata ela, porque o interior dela é um ambiente seguro para armazenar água. Litros e litros de água. Então não culpe a sequidão, não culpe o solo estéril. Pelo contrário, vá na fonte de águas vivas, que é o Senhor Jesus Cristo. Você não precisa que esta terra aqui, meu irmão, meu jovem, você não precisa que esta terra aqui te alegre. Você não precisa ser feliz aqui. Isso é uma enganação que te contaram. Isso é uma mentira que não provém da palavra. Tudo que você precisa é ter os nutrientes da água viva de Cristo Jesus, que é a palavra. Amém? Assim está escrito em João, capítulo 4, versículo 13. Versículo tão conhecido. Jesus respondeu à mulher samaritana: quem beber desta água do poço volta a ter sede. Mas o próximo diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus revela tudo. Você é uma raiz, você é uma semente que precisa de água. Pois bem, a água que Jesus te der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas, veja bem, uma semente também precisa de luz. Não se preocupe, em João está escrito: Ele é a própria luz. Ele é a luz, Ele é a água, Ele é nutriente, Ele é aquilo que te fará crescer e te sustentará como uma árvore firme, como um baobá em meio ao deserto. Você pode dizer glória a Deus nesse momento? Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Jesus é fonte de rios de água viva. Não se sinta morto, jovem. Ei, você precisa dançar músicas? Dance na presença do Senhor. Você precisa cantar músicas? Cante louvores ao Rei. Você precisa assistir séries? Assista The Chosen. Ele fala de Cristo, ele fala de alguém que é real, que é sólido, que é alimento, que é água viva para você, para saciar sua sede. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de nada dessa terra seca para ser feliz. Você precisa de água viva, e nela você encontra em Cristo, que é a palavra. Jesus é a palavra. E a Bíblia testifica que Cristo é a palavra. E eu encerro nesse momento com Colossenses capítulo 2, versículo 6. E voltamos do início. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém. Permaneça em Cristo, meu irmão. Jovem, suas raízes têm que estar em Jesus. Quer amar alguma coisa neste mundo? Ame a Jesus. Tem sede? Tome a água viva que vem de Jesus. Se sente no escuro? Deixe que a luz de Cristo ilumine o seu caminho. E eis que ela já te iluminou. Ela está iluminando agora. Você está ouvindo a palavra? Glória a Deus. Encerro essa palavra dizendo aos irmãos que eu espero que os irmãos tenham entendido, que tenha ficado claro. E para você, meu jovem, que ouviu isso, para mim, que foi uma luta, às vezes, sentar aqui e conseguir extrair, mas quando a palavra falou comigo no meu coração, não teve mais volta. Eu falei, que gratidão que eu tenho que ter, porque a verdade, eu a conheço. E não foi pelas minhas próprias mãos, foi iniciativa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus nesse momento? Glória a Deus. Jovem, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E só Ele
vai fazer você se tornar o que você tem que ser. De repente, se uma planta como essa caísse em um lugar diferente, ela não ia se tornar isso. Talvez ela não ia vingar, como diz. Ela não ia virar nada, ela ia ficar ali como um arbusto, alguma coisa que não anda. Mas se você, jovem, presta atenção, às vezes você não está se sentindo bem, não está se sentindo encaixado, não está se sentindo feliz, presta atenção, basta você cair num solo fértil. E não há solo fértil nessa terra, senão a palavra, que é Jesus. Lembra disso. Chegando em casa esta noite, dobra seu joelho e ora e fala: Senhor, deixe eu criar raízes mais profundas em sua palavra. Não se esqueça também, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia depois vai lá e diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. Então não tem como você ter fé se você não ler. Leia. E seu coração será cheio de fé. E você se sentirá vivo e cheio de frutos para dar. Ore comigo, curve sua cabeça nesse momento. Clame ao Senhor e que possamos agradecer por essa palavra. E que o Senhor venha estar trabalhando em nossos corações, amém? Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui. O nome do Senhor seja louvado nessa noite. De
Deus abençoe a igreja. Vamos encerrar ao final, meus irmãos, antes de irem embora, tá? Ou agora, aliás, é preferível agora ao final. Os irmãos estão vendo estas frutinhas na árvore. Elas são uma lembrancinha para os irmãos, tá? Então a gente só pede para ter cautela, porque está bem frágil. Então toma cuidado com tirar, a gente vai ajudar os irmãos. E aí cada irmão pega um docinho, tá? Porque também eu acho que está contado. Então aí cada irmão leva um docinho para casa para adocicar sua noite, pensando nos frutos do Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Quero chamar aqui agora Pastor Vioto, está por aí? Pastor Vioto para fazer esse encerramento também. O teu, só lembra amanhã cedo, tá, pessoal? Você quer dar essa mensagem? Amanhã tem culto. O pastor está falando, irmãos, amanhã tem culto. Não esquece não. Amanhã tem culto. 9h30 da manhã, vem, Deus abençoe os jovens. Vem parabenizar os jovens por essa festa maravilhosa. Deus abençoe o nosso irmão também disso aí. Seja sempre bem-vindo, tá? Em nome de Jesus, todos os outros visitantes, em nome de Jesus, Deus abençoe. Estenda as suas mãos, hein? Seja a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Para encerrar em nome de Jesus, vamos participar da corrente que é grátis, tá? Entendeu? Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco, e eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras, caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá, mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fique à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom?